Antes de partir rumo ao Amazonas, o Terra da Gente começa com uma aventura no interior de São Paulo, na cidade de Piraju. Você vai conhecer uma família que se reúne para observar aves e ainda como a canoagem ajuda a salvar vidas. A aventura é pelo rio Paranapanema, então venha com a gente. O rio mais paulista do Brasil contorna o estado de leste a oeste. Da nascente em Capão Bonito até desaguar no rio Paraná, o Paranapanema percorre quase 1.000 quilômetros terra dentro e 600 metros altitude abaixo. O desnível proporciona corredeiras, e onde o homem barrou a água, surgiram as represas. No meio desse caminho, uma cidade que o morador do rio conquistou. As referências estão por todos os lados, na entrada, nas ruas e no próprio nome, Piraju, que em tupi quer dizer peixe amarelo. É claro que estamos falando do dourado. A força das águas sempre movimentou o desenvolvimento aqui em Piraju. Em 1912, a cidade foi a primeira do Brasil a ter energia elétrica, um ano antes do Rio de Janeiro. Com 4 usinas, o rio Paranapanema chegou a produzir 10% da eletricidade no país. Hoje, a cidade luta para manter um equilíbrio entre progresso e preservação. O rio é considerado um dos mais limpos do estado. Apesar de cortar muitas cidades, ainda tem vários pontos de mata ciliar. É onde o povo de Piraju mais se diverte, seja em passeio de barco, praticando esportes ou dentro d'água. No dia do padroeiro, São Sebastião, a procissão é fluvial. Dezenas de embarcações seguem a balsa que carrega a imagem do santo. Pesquisadores dizem que ela foi entalhada pelos italianos no século XVII e parou misteriosamente numa tribo indígena que vivia nessa região. A este símbolo de fé, os moradores pedem proteção ao rio, à cidade e suas crianças. Afinal, as águas do Paranapanema também representam um perigo. As pessoas desciam para o rio sem preparo para natação, na empolgação, e durante o ano, a estatística, sempre a gente sabia que 4 a 5 pessoas iam morrer, tanto criança como adulto. Foi diante dessa realidade que o professor Claudinei de Almeida, o Jimmy, decidiu colocar o remo na água. Quais são os conceitos que vocês ensinam aqui no projeto que ajudam as crianças a não se afogar? O primeiro conceito é saber nadar. E depois, remar. Na canoagem slalom, o competidor tem que cumprir um percurso marcado por esses pórticos. Enfrentar a força da correnteza e se tornar gigante na imensidão do rio. 500 crianças participam do projeto. Já acabou essa mortalidade de 4, 5 crianças e adultos também no rio Paranapanema. No primeiro ano já foi 0. A gente pode dizer que aqui em Piraju a canoagem salva vidas. Salva vidas, com certeza. Elas sabem lidar com o rio. Isso, sabem lidar com o rio, sabem principalmente respeitar o rio e respeitar a saúde delas, porque muitas crianças confundem entrar no rio, saber nadar com ter resistência para nadar. Viver em comunhão com a natureza é identificar nela o que existe de mais valioso, seja no rio ou no meio do mato, por esporte ou hobby. Para os observadores de aves, os tesouros têm muitas cores e formas e são capazes de conquistar muitas gerações. Nesta família, a paixão começou por acaso. O meu cunhado, ele fotografou um quero-quero. Eu achei muito bonito, mas como é que você faz uma foto assim tão bonita, né? Aí ele mostrou o equipamento dele, né? Aí foi um passo para eu já mudar de equipamento e começar a observar aves, né? É como se fosse um vírus que aos poucos foi se espalhando. Eu fui trocar o meu equipamento, dei o meu equipamento para minha irmã, comprei um novo. Aí meu primo José Carlos também começou a fotografar. Aí foi rapidinho, a família toda, praticamente 10, 12, só da família, né? Virou uma onda. Virou uma onda. Eu acabei notando que a natureza tem coisas muito lindas que a gente pode estar apreciando, né? Depois dos irmãos e dos primos, vieram os sobrinhos. Ferreirinho relógio, Kevin. Tá vendo ali, ó? Kevin, de 11 anos, é o mais novo contaminado. Avô, pousou ali em cima.
Se fosse para você escolher um programa entre jogar videogame e observar aves, o que você preferiria? Observar aves. É mesmo? Por quê? Porque videogame você fica o tempo inteiro parado, não aprende nada. Na curta trajetória de observador, ele já coleciona registros. O martim pescador, o surupuá variado. Quantas espécies você já tem na sua lista? Uns 160 e pouco já. 160 e poucos? Já é lista de gente grande, hein, Kevin? E tem algum pássaro que você sonhe em fotografar? Tem. Qual? Crejoa. Não é um sonho modesto. O crejoá é um pássaro belíssimo, raro e ameaçado de extinção. Só é encontrado no Espírito Santo e sul da Bahia. Você acha que você vai conseguir realizar esse sonho logo, logo? Vamos ver. Quando o sol nasce, o bacurau de asa fina adormece. Já os pica-paus do campo dão as boas-vindas ao novo dia. E o casal de gaviões renova a sobrevivência da espécie. A maitaca verde parece uma sentinela da mata. No campo, uma melodia de 2 notas marca a rotina. Qual o nome dele? Crispim? Fém-fém? Sem fim? Ou saci? Todos estão corretos. É o som que inspira o nome e cada região do Brasil entende de um jeito. No mundo dos pássaros, a característica mais marcante batiza o bicho. Quem se veste de marrom é gibão de couro. Se não para quieto, é pula-pula. A tesoura do brejo tem o rabo comprido e bifurcado. Desde que a observação de aves ganhou força em Piraju, já foram registradas 324 espécies. Às vezes, a busca se torna um verdadeiro desafio. Uma das aves encontradas aqui mede 17 centímetros e mora dentro desse tabual. É nesse ambiente aqui que vive o sanã vermelho. Ele é difícil justamente porque ele não sai, né, desse ambiente, aí é o habitat dele. Né? Ele não voa, ele não voa, ele fica caminhando entre as taboas, catando bichinho, insetos, né, e se alimentando lá, naquele lugar. Daí a dificuldade em visualizá-lo. Em visualizá-lo. Para fotografá-la foi preciso persistência e uma boa dose de curiosidade. A gente conseguiu imagens, né, dela aqui e começamos com o som, né? Primeiro conseguimos o som da espécie. Aí tem aquele negócio de identificação da espécie, né? E conseguimos definir que era a sanã vermelha. Aí a gente montou uma equipe, né, e viemos fazer um trabalho aqui para ver se a gente conseguiria a fotografia, a imagem da espécie. O grupo fez uma pequena abertura no tabual e também deu um jeito de atrair a sanã. Pedi para o Zé Carlos mostrar para a gente como foi. Eu vou colocar o som aqui e aguardar, torcer para que o nosso tão esperado sanã vermelha apareça. Ao ouvir o canto, o bicho acredita que seu território está sendo invadido por um concorrente. Nos afastamos e depois de alguns minutos, ela passou rapidinho pela clareira. Por apenas alguns segundos, conseguimos o registro raro. O observador de aves, né, ele gosta do difícil, né, porque se é uma ave fácil que você encontra em qualquer lugar da cidade, fica muito fácil, né? Então, a dificuldade é que é prazeroso, é gostoso. Ali por perto, outros amantes do brejo. O casal de garibaldes está construindo um novo ninho. O macho voa de um lado para o outro em busca de gravetos, enquanto a fêmea supervisiona o trabalho. As áreas de banhado estão sempre repletas de vida. Tem muitos peixes, moluscos e plantas. São também um prato cheio para muitos animais predadores. Por isso, em lugares como esse, tem sempre alguém na espreita, como o gavião caramujeiro. Ele fica ali no alto da árvore, à espera do seu prato preferido. Ele tem garras potentes e bico afiado.
Os jovens possuem uma plumagem mais clara. Em vez de grandes bichos, esses gaviões preferem se alimentar várias vezes de animais menores, como os caramujos. Nos locais de caça, o bando disputa os pontos de vista privilegiados. Enquanto voa, os olhos funcionam como um radar. A estrutura do corpo é leve e ágil o suficiente para o ataque rápido. Quando a presa é detectada, a investida é certeira. Com o alimento na garra, ele voa para um lugar seguro. Dispensa a concha e come o molusco. E aqui no mato, no chão, a gente encontra o que restou do jantar dos gaviões. É só a casquinha do caramujo. E pela quantidade, a impressão é que a caça foi muito boa. A flor d'água é ambiente de outros bichos, o frango d'água e o jaçanã. Ele tem pés enormes e dedos muito compridos que funcionam para distribuir o peso. Em alguns países é chamado de pássaro Jesus pela capacidade de caminhar sobre a água. Na verdade, ele aproveita as plantas aquáticas. O rio mais paulista do Brasil tem muito mais. Diversidade dentro e fora d'água. Riqueza de cultura e história.